Bom dia, ouvintes e telespectadores do nosso Mesa de Debates. Aqui com as notícias comentadas por André Bontempo, o Mesa de Debates em parceria minha com Guilherme Soares, cientista social, e vamos com alguns comentários deste início da semana. O presidente Jair Bolsonaro e ministros do seu governo comemoraram a chegada de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca for Oxford, fabricadas pelo Instituto Serum na Índia. O voo com o imunizante desembarcou no final da tarde desta sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A vacina já recebeu autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no último domingo para uso emergencial. Informações do Poder 360. Ainda falando sobre Oxford, a Fiocruz diz ter sinalização de que insumo para 7,5 milhões de vacinas de Oxford será enviado ao Brasil em 8 de fevereiro. Segundo nota da Fiocruz, a sinalização de que a vacina Oxford e AstraZeneca possa ser feita a partir de 8 de fevereiro aqui mesmo no Brasil. O insumo necessário para a fabricação do imunizante é o famoso ingrediente farmacêutico ativo, a IFA. De acordo com nota, ainda não há confirmação de data para a remessa da IFA, que depende de aval das autoridades chinesas para que seja exportado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também precisa dar o aval para a utilização do produto. Lembrando que era para ter começado, a produção da vacina logo agora de fevereiro, de janeiro para fevereiro. Infelizmente não foi o ocorrido, então se tudo seguir de acordo com o que está constando nesse novo cronograma da Fiocruz, devemos ter as produções, o começo das produções, agora a partir do mês seguinte, ou do mês de fevereiro. Isso entra aí com toda a questão conturbada da política internacional do governo Jair Bolsonaro com relação à China e mesmo casos semelhantes que vimos com relação à Índia. O importante é que, pelo menos por hora, tivemos a chegada da vacina e isso já pode aí atender a 2 milhões, no caso 1 milhão de pessoas, considerando que temos a questão da segunda dose das vacinas. E outro ponto que precisa ser de fato dito é a polêmica revelada recentemente no jornal Folha de São Paulo, entre outros, de documento da própria Pfizer com seus dirigentes, seus CEOs, alegando que pretendia disponibilizar para o Brasil cerca de 70 milhões de doses, mas o governo brasileiro, mesmo ciente do acordo, acabou fazendo certo desvio de pautas, digamos assim, acabou fazendo um certo desvio de interesse e não fechou acordo com a Pfizer. Eles alegam que não seria um acordo benéfico e poderia inclusive ter certas questões prejudiciais para o Brasil, porém, mais prejudicado do que já estamos com todo esse cenário pandêmico, todo esse clima desfavorável na saúde pública, isso para nem citar Manaus como um exemplo mais evidente, acredito que estava mais do que na hora de já ter fechado qualquer acordo que fosse, assim como tantos outros países estão fazendo. Afinal, nós queremos vacina, independente de ser a Coronavac ou da Oxford, e, enfim, qualquer uma aí que se diga a respeito. Ainda sobre o governo Bolsonaro, neste final de semana precisamos destacar também as diversas carreatas, as manifestações que ocorreram em várias capitais, também nos interiores, São José dos Campos, por exemplo, que podemos citar. Inclusive vimos a ponte estaiada
sendo palco de bandeiraço, diversas fotos aí mostrando a manifestação de diversos ativistas, entre eles pessoas ligadas a partidos políticos, grupos políticos e mesmo independentes, além, claro, de outras pessoas desfavoráveis ao governo, tanto de esquerda quanto direita. Não tem assim, não houve uma regra, né? Todos aqueles que por seus diversos motivos estão contrários e insatisfeitos com o governo Bolsonaro acabaram saindo às ruas em carreata e estendendo diversas faixas, podendo fazer aí a sua devida manifestação, mas com relativa segurança contra o coronavírus. Essa era a grande preocupação e por isso a convocação de carreatas e, evidentemente, não passeatas. Para ilustrar um pouco mais essa situação complicada, né, pela que vem passando o governo Bolsonaro com toda a contextualização da vacinação, os atrasos e também problemas referentes à sua queda na popularidade, eu vou citar aqui nada mais, nada menos do que um texto que achei bastante interessante do blog do Gerson Camarote, falando sobre a situação política atual brasileira. Diz o título: reprovado no enfrentamento da pandemia, Bolsonaro tenta usar Pazuello como escudo. Pelo que diz a nota no blog do Gerson Camarote, com elevada reprovação da população na condução da pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro tem se escudado no ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para evitar um desgaste de imagem ainda maior. Segundo pesquisa Datafolha, reunida nos dias 20 e 21 de janeiro, subiu de 42% para 48% o índice dos que acham o desempenho de Bolsonaro ruim ou péssimo no campo da pandemia em relação ao levantamento de dezembro. Sua rejeição geral, no mesmo período, subiu de 32% para 40%. Esse desgaste fica evidenciado em outro ponto da pesquisa. Para 46% dos entrevistados, o governador João Dória, do PSDB de São Paulo, fez mais contra a pandemia do que Bolsonaro. Já 28% apontam o presidente como político mais empenhado na tarefa do que o gestor tucano. Há um reconhecimento no núcleo do Palácio do Planalto de que a demora na aquisição das vacinas por parte do governo federal e o colapso em Manaus e outras cidades da região norte evidenciaram na população a falta de ação na gestão da saúde. Por isso, neste momento, a estratégia é tentar colocar Pazuello na linha de frente. No fim de semana, ele foi para Manaus sem previsão de volta, segundo informou o próprio Ministério da Saúde. O pedido de investigação contra Pazuello por parte da Procuradoria-Geral da República pelo colapso em Manaus poupou Bolsonaro. Mas nas pesquisas, a estratégia do governo de poupar Bolsonaro não tem dado certo. A população tem identificado a responsabilidade do presidente na condução da pandemia. Eis, portanto, aí o texto de Gerson Camarote, um dos jornalistas que eu costumo seguir, costumo ouvir e ler a respeito, por considerar ser uma visão relativamente equilibrada e coerente de tudo aquilo que vem acontecendo na atual realidade do país, independente de ser Bolsonaro, Michel Temer ou Dilma Rousseff quem está na presidência. Então tá aí suas colocações que eu particularmente concordo em grande parte e realmente estamos percebendo um risco aí para o governo Bolsonaro com essas relativas quedas na sua popularidade, na aprovação e avaliação geral do seu governo e a insatisfação popular, reconhecendo também nele um dos motivos da pandemia ter se alastrado tanto no Brasil.
Claro que não podemos tirar, ocultar a figura dos governadores e prefeitos que também estão errando, além, é claro, dos erros da própria população que não esteja seguindo corretamente as regras sanitárias, mas o maior exemplo, né? O exemplo vem de cima e não estamos vendo por parte do próprio presidente da República esse exemplo em combater o mal pela raiz, o que infelizmente já chegou até o momento a coisa de mais de 217 mil mortes no Brasil.